E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 18, chamado Amor, Alimento das Almas. Vamos lá? Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Gente, lembrando que no capítulo anterior, Lísias, André Luiz recebeu alta, e Lísias pegou André Luiz e falou: André, você vai morar na minha casa junto com minha mãe, né? A dona Laura, que já está sendo mencionada aqui. E ó, aqui já começa um negócio para nós entendermos. Nós já conversamos em capítulos anteriores. Conversamos não, né? Eu falei em capítulos anteriores, comentários, né? Do sistema de alimentação que começou em nosso lar, né? E aqui, André Luiz já pontua um negócio diferente do que a gente está habituado, né? Chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas. Até aí nenhuma novidade, né? Que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos, ou seja, é uma alimentação diferenciada em nosso lar. Eu volto a comentar com vocês o seguinte. É evidentemente que como o nosso lar ainda é muito perto do planeta Terra, evidentemente que nosso lar tem sim a alimentação. Não essa alimentação como nós entendemos aqui, tá? Esse tipo de alimentação mais substancial como a nossa, mais concreta como a nossa, está muito ligado ao nosso corpo físico. Mesmo quando a gente desencarna, que a gente passa pelo período de perturbação, que a gente vai para o mais alto, né? Até a gente se desvencilhar completamente, gente, são alimentações mais pesadas. Não chegam a ser uma alimentação como essa nossa da Terra, mas são fluidos, sim, mais grosseiros, tá bom? À medida em que o nosso perispírito, o nosso espírito, perispírito vão se juntando mais, né? Formando só uma casca, vamos assim dizer, né? Não é bem uma casca, porque casca é muito grosseiro, mas à medida que o perispírito, que é utilizado quando a gente encarna, vai se juntando novamente ao espírito e vai unificando novamente, ficando só o espírito em si, essa alimentação vai ficando mais fluídica, mais frugal, mais etérea, né? Então, sim, dessa maneira que a dona Laura serviu ao Lísias, né, e ao André Luiz. Então, dona Laura vai falar aqui. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na Terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Então, ó, aqui vamos pontuar outra coisa, gente. Bom, então ela já fala que tem residências em nosso lar que quase dispensam por completo, mas ainda não dispensou, tá bom? São mundos mais elevados que nosso lar, que fazem com que o espírito não tenha mais necessidade de ter uma alimentação fluídica. Por quê, gente? Conforme a gente nos eleva mais moralmente, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir naturalmente, né? O espírito vai conseguir naturalmente, através da respiração, adquirir esse
esses fluidos como nosso alimento. Mas, gente, é papo para outra aula, é outra concepção de espírito, tá bom? Acima de nosso lar, tá legal? Então aqui ela fala aqui. Nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Então aí é outra coisa. Exemplo, André Luiz está lá, no caso da Dona Laura lá, ele vai ter essa alimentação mais fluídica, fluidos, né? À medida que ele for fazer um trabalho mais pesado, evidentemente que ele vai precisar de uma alimentação mais calórica, vamos assim dizer. É a mesma coisa, gente, por exemplo, de quem frequenta academia aqui, tá? Se você vai numa academia e você precisa de um alimento mais calórico, você não vai comer, fazer uma alimentaçãozinha de, por exemplo, verduras e ir para uma academia. Porque o seu corpo de carne vai consumir muita caloria, precisa ter muita caloria. Senão você vai te cair a pressão, você vai desmaiar. Isso é uma coisa natural do corpo humano. E do espírito também. Aqui nós temos essa coisa pontual que Dona Laura explica para a gente, né? Então, dependendo da circunstância, o que a circunstância impõe, se você tem um trabalho mais pesado, que nem no Ministério do Auxílio, que você vai lidar com resgates mais pesados, que você vai despender de coisas, de um serviço mais pesado, evidentemente que seu espírito tem que absorver mais caloria. Isso pode ser no corpo de carne, pode ser no corpo, entendeu? É isso daí, né? Mas ainda depende muito da nossa moral espiritual, da nossa elevação espiritual. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de auxílios. Aqui estava à mesa também, né, a pessoa do Ministério do Auxílio. Todos os ministérios, inclusive da União Divina, não os dispensam diferindo apenas a feição substancial. Aí cai naquilo que eu falei. Cada ministério não dispensa alimentação, como Dona Laura falou no começo, né? Mas, para cada ministério, você despende de um certo tipo de alimentação, se você vai despender mais ou menos calorias no trabalho que você vai fazer. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Ou seja, se ela aqui está pontuando que nem a gente, nem eles lá não imaginam o quanto que adquirem de alimentação, quanto que cada um se alimenta, muito menos a gente vai conseguir imaginar, né? Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres necessitados de colaboração da graxa do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Gente, quer uma explicação mais pedagógica que essa que a Dona Laura dá?
O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, ou seja, quanto mais nós nos elevarmos, menos alimento físico, nutricional, né, nós precisaremos. E que o amor tudo nutre. É uma coisa maravilhosa. Desculpe. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira, percebendo minha satisfação íntima. Lísias interveio, acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente da terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transformando segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado, à medida que se intensifique a ascensão individual. E aqui, cravando o que eu falei para vocês, né? O processo será cada vez mais delicado, ou seja, a sua alimentação cada vez vai ser mais fluídica, à medida que se intensifique a ascensão individual, ou seja, cada um depende de si mesmo, de sua elevação moral e espiritual. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. É extraordinário. Então, gente, ó, o que ela quer dizer desde o verme submerso aqui, esses que vivem no solo nosso, né, até os mais elevados moral e espiritualmente, os espíritos puros, dependem do amor. Evidentemente que dependem do amor. Né? Todos dependem do amor para se elevar. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade nos quais todos aprenderemos mais dia, menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Então, gente, aqui é outra lição para a gente, né? Vamos aplicar o amai-vos uns aos outros. Quanto mais nós aplicarmos, mais elevação moral nós teremos e o planeta Terra vai se elevar juntamente com nós, né? Porque se todos nós elevarmos espiritualmente, nos elevarmos, evidentemente que o planeta Terra segue a nossa toada, né? Vai elevar também. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é a manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. Gente,
A respeito da parte sexual, é um negócio, é um tabu, né? Dentro do espiritismo se falar sobre isso. E a troca de fluidos nos é permitida para a procriação, tá bom? Evidentemente que a relação sexual entre casais que se amam, isso é sagrado, tá bom? O que é o orgasmo, gente? Eu não vou nem começar a entrar muito no assunto para não... O orgasmo é um prêmio que Deus nos deu para que nós procuremos a relação sexual para procriarmos, desculpa. Então, veja bem, gente. O orgasmo que nós temos é um prêmio que Deus nos deu. Essa volúpia sexual que nós temos é um prêmio que Deus nos deu para que nós tenhamos vontade de ter relações sexuais, para que nós possamos procriar. Para que a procriação, gente? Para a reencarnação. Tá? Então isso é um brinde, é um prêmio que Deus nos deu. Ai, relação sexual é pecado. Gente, é pecado a partir do momento em que você faz única e exclusivamente para a busca do prazer. Quando é um casal que se ama, mesmo sendo namorados, gente, vocês se amam, é normal ter relação sexual. Não é pecado, não. Aliás, eu odeio esse termo pecado, que eu acho muito pesado. A igreja instituiu o pecado, né? Eu sempre digo que nós erramos, tá bom? E quem quiser mais informações, nesse mesmo canal tem o livro Crônicas de Despertar, Meu Retorno Além. Vocês vão lá, na lista, né? Busca lá. Aliás, é um capítulo que tem o maior número de visualizações possível, né? Que esse capítulo é dedicado único e exclusivamente à explicação da parte sexual, que tem uma parte lá que o casal que está envolvido, eles praticam sexo swing, etc. Tal. Então esse capítulo é destinado único e exclusivamente para a explicação de como rola essa parte do sexo para a espiritualidade. É bacana de vocês verem. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras. Amparando-se mutuamente, consegue equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio à jornada. Como vê, meu amigo, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho de Cristo. Nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender 2 rapazes de fino trato e entraram na sala. Aqui tem, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidório e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços e alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou com sorridente: todos vocês trabalharam muito hoje, utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu: vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nossos entretenimentos. Não se incomode por mim, exclamei. Senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu: não poderei compartilhar das alegrias do campo. Ainda hoje temos em minha casa minha neta convalescente que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos em meio do júbilo geral. Então, eles tinham mais visitas
eles já tinham se alimentado e foram, né, para esse campo, gente. É o seguinte, esse campo é um campo que vai ter um capítulo especial só para explicar como que é, tá bom? Do nosso lar. Vão em busca do alimento a que nos referimos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime das orações. Fim do 18º capítulo. Gente, lembrando que eu não edito os vídeos, todos os erros estão aqui, tá bom? Eu esqueço, me dá branco, eu tuço, enfim, né? Tá tudo aqui. E vão lá, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, compartilhem o máximo possível para que essa nossa doutrina seja cada vez mais conhecida. Um abraço a todos e até o próximo episódio.